Bom, gente, quis preparar essa apresentação aqui porque eu sei que a gente trabalha aqui no Brasil, né? E a gente tem pouca oportunidade de explorar o desenvolvimento para macOS, né? Normalmente a gente só encontra vagas para iOS. De vez em quando tem alguma coisa ali com watchOS, tvOS, mas o macOS é bem restrito. E atualmente eu estou trabalhando em dois aplicativos que são coisas próprias minhas, né? Não é nada profissional. E aí eu fui começar a desenvolver macOS, eu achei legal trazer algumas coisas que eu achei que são diferentes para macOS, né? E é tipo uma palestra mais meio técnica, mas ao mesmo não técnica, porque não sei se metade das coisas que eu fiz aqui estão certas ou não, se tem jeito certo ou melhor de fazer, tá? Mas vamos lá. Primeiro, qual que era a minha experiência anterior com macOS antes disso? Era nenhuma. A única coisa que eu sabia que no iOS a gente importava UIKit e UIView, e no macOS era AppKit com NSView. Mas desde que quando migrou para SwiftUI, eu só trabalhei com iOS, né? E aí foi um erro, provavelmente, que eu cometi, porque vocês vão ver mais para frente, tem um monte de coisa que a gente acha que o SwiftUI é mágico, mas ele não é, né? E aí, só para deixar claro, a minha aplicação ela roda 100% no macOS, tá? Porque a gente sabe que o macOS ele consegue rodar uma aplicação de iPad, então você consegue, entre aspas, desenvolver o iOS no Mac, mas a minha aplicação ela foi feita com target para macOS, tá? Então esse foi o detalhe. Posso ter errado, talvez teria sido mais fácil ter feito com iPadOS, tá? Mas quis esse desafio, então muitas coisas aqui vão ser só focadas em Mac. Bom, uma coisa que a gente erra muito é que a gente acha que o SwiftUI é igual um código para tudo, né? Então, eu fiz um componente para iOS, vai funcionar no SwiftUI. Pensava a mesma coisa, fui fazer meu card view, aí fui botar o efeitinho de hover effects que a gente tem, né, esse modifier, e pá, tomei. Que esse modifier não está disponível para macOS, somente para iOS. No meu caso, como eu estava trabalhando só para uma plataforma específica, eu refiz o componente utilizando um outro modifier que tinha, mas caso você esteja trabalhando com uma aplicação com diversos targets, seja melhor você ou criar um componente específico para cada plataforma, ou criar um modifier custom ali que você checa a plataforma, alguma coisa ali com o if OS version, alguma coisa assim, tá? Vamos falar de cenas, que eu acho que é a parte mais importante quando a gente está desenvolvendo para macOS, porque a gente pode ter várias windows, várias coisas diferentes que a gente tem para macOS, que normalmente no iOS a gente só dá o start, tem aquele Windows Group, coloca Content View, faz uma lógica lá para saber qual que vai ser a tela que vai ser a primeira aberta, mas no macOS é um pouco diferente. Primeira coisa... ele cortou o P. Mas a primeira coisa é a diferença entre Windows Group, tá? Acho que eu editei a palestra ontem, acho que eu cortei o P, mas é Windows Group e Windows, né? Que essa é a diferença. Qual que é a diferença, né? Porque são dois. Cara, eu trouxe um slide que é um GIF que realmente é isso. A diferença do Windows Group para o Windows é que o Windows Group ele abre várias janelas, né? Sabe quando você está naquele aplicativo e aí você clica no botão de erro e dá um monte de pop-up de erro? Provavelmente ele está usando o Windows Group em vez de Windows. E o Windows deixa você só instanciar uma tela de uma coisa e o Windows Group deixa você instanciar várias. O Windows Group, ele também permite que você trabalhe com Command Tab. Então, você está trabalhando no seu aplicativo, você dá um Command Tab e ele vai abrir uma outra tab ali, como se fosse uma outra window. Bem legal. Eu descobri isso na cagada, sendo bem sincero, eu estava trabalhando lá, apertei um Command T, ele abriu um tab, eu falei, nossa, que mágico. Aí eu só aceitei que foi. Estava funcionando, porque eu estava trabalhando com o Observable Object, né, do SwiftUI, e tudo se integrou facilmente, então ficou bem legal. Uma outra cena que eu queria trazer para vocês é a Menu Bar Extra, que é a que fica no menu bar. Um ponto legal desse cara, ponto legal não, mas a IA delirou quando eu comecei a trabalhar com esse cara, porque ela começou a pedir para eu importar o App Delegate, pediu para eu instanciar o AppKit, usar NSP, eu falei, meu Deus, não pode ser tão difícil fazer uma view na menu bar, né? A Apple não faria uma coisa tão difícil assim. E aí é a questão de 3 linhas de código, a gente chama ali no nosso app o menu bar, a gente passa um título, passa a imagem, né? Pode ser uma SF symbol, ou pode ser uma imagem custom, a gente passa a nossa view e a gente pode setar um frame, chumbar um frame para ficar no tamanho específico que a gente queira, ou pode deixar a view trabalhar com o resize dela, tá? Isso aí fica a escolha de vocês. E aí aqui a gente passa esse menu bar, esta style, que a gente tem window e menu. O menu é tipo uns botãozinhos que nem o padrãozinho que tem, e o window ele traz uma janelinha bonitinha, né? Nesse exemplo aqui, ó, a estrelinha lá, ele trouxe uma tela, eu chumbei 500 por 500, né? Aí botei só uma VStack só para vocês verem. E aí ficou bem legal. E aí eu falei um pouco do ponto ali que a IA delirou e o Google também estava um pouquinho meio zoado. Uma coisa que eu aprendi é que quando você está desenvolvendo para SwiftUI, utilizando IA e Google, vocês têm que avisar que vocês estão trabalhando para macOS.
porque senão ele vai dar código para iOS que 90% das vezes funciona, mas aqueles 10% ali vai dar ruim, vai dar modifier que não existe, tudo, tá? E aí, eu queria trazer para vocês como, por exemplo, ficou o meu app, as cenas do meu app, né? Então, eu tenho um window group, que ele abre a content, né? Então, esse aqui eu posso abrir quantas vezes eu quiser. Toda vez que o usuário der Command N, ele abre uma nova content view. Se ele der o Command T, ele abre uma outra tab. A gente tem esses settings, que eu descobri recentemente, que é o Command vírgula, que ele abre os ajustes do aplicativo. Esse cara eu não conhecia até uma semana atrás, eu estava fazendo uma gambiarra no app, que eu tinha um botão invisível, que eu tinha um shortcut de command vírgula para ele abrir, e aí esse cara resolve esse problema. E a gente tem a menu bar extra aqui, e a gente pode ter várias windows também, então você pode ter uma window de erro, ou uma window de ajuda, e você consegue, além de passar ali no Windows Group, por exemplo, menu bar, a gente tem o texto, né? Na window group a gente consegue passar um identificador e também passar, tipo, algumas variáveis para a gente injetar na view, né? Então você não precisa ter, tipo, uma window específica para cada erro. Você pode ter uma window de erro genérica e você injeta de acordo com o erro do usuário. Beleza? Bom, aqui vamos falar de navegação horizontal, porque no iOS é muito comum a gente ter a navegação que a gente chama de vertical, né? Que a gente vai dando push em cima da tela, então a gente não vê a tela do lado, mas no macOS é bem mais diferente, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar com navegação horizontal dando push, mas é muito normal, por exemplo, ali no Slack a gente tem um menu lateral, a gente tem as mensagens e a gente tem as threads, né? Então a gente quase não tem esse lance de push, por exemplo, o Slack quase não dá push ou sobe modal, né? É bem difícil eles fazerem isso. E aí que a primeira coisa que eu queria falar era que eu estava louco para trabalhar com side menu, porque no iOS parece que é sempre uma gambiarra fazer menu lateral, né? Você tem que fazer umas views lá, é mó complicado. Eu acho complicado, não sei se... E, cara, no macOS ou no iPadOS é bem tranquilo. É tipo, uma linha a tab view vira um menu lateral, ó. Você passa a tab view, você passa o style, coloca o sidebar adapter, ele transforma num menu lateral. É bem fácil. Se a gente quiser, a gente pode colocar também numa section, que aí a gente ganha o efeito de colapsar ou não. Não sei se o Finder da Apple utiliza isso por debaixo, mas a gente tem um resultado bem semelhante com o que eles têm, tá? Então, é bem tranquilo. Eu achava que daria muito mais trabalho, mas não deu. Um outro componente que eu achei que ajuda muito a gente trabalhar com macOS é o HSplitView e o VSplitView. É basicamente uma H e uma VStack, só que a gente ganha essa habilidade de redimensionar a tela, né? Então, aí um videozinho, já dá para isso para a gente automático, a gente não precisa pensar em nada. A gente consegue também colocar alguns modifiers para setar o tamanho mínimo e o tamanho máximo de cada das telas, né? Então, é bem legal. Alguém falou alguma coisa? Não. Não, é maravilhoso. Eu achei que eu ia usar esse componente para fazer o menu lateral, porque eu queria que o usuário pudesse fazer esse ajuste assim. Só que a Tab View já resolveu esse problema, né? Então, eu acabei não utilizando esse, mas eu achei bem legal e quis trazer esse para vocês, eu achei muito legal esse componente. E por fim, a gente tem tá meio desenquadrado, é culpa da TV, tá? Agora que eu reparei que os textos tá tudo desenquadrado. A gente tem esse inspector, que é igual o Sheet para iOS, só que em vez de ele abrir uma tela de modal, ele abre tipo um inspetor de view assim do lado. Como assim um inspetor? Por exemplo, o Keynote. Toda vez que você clica ali, tá vendo que ele abre uma coisinha ali? A gente tem um modifierzinho chamado .inspector, a gente passa uma state ali e a gente pode colocar qual view que a gente quer abrir com base no state ali, né? Então, é bem legal. E a gente não precisa ficar subindo o tempo todo push, viu? A gente deixa o usuário sempre trabalhar com o app inteiro, né? A gente não trava o usuário em alguma informação específica. E aí, tipo, Bruno, qual que é melhor? Push, modal, abrir uma Windows, a navegação... E aí a pergunta que todo sênior faz é, tipo, depende da sua aplicação, né? Por exemplo, aqui eu trouxe um app da Apple que ela usa bastante push, que é o de set. Então, tudo que ele abre tem um pushzinho, tá vendo? Algumas informações, ele chama um modal, e o modal no macOS, ele trava a tela de trás. Então, por exemplo, quem está no Xcode, a gente dá um file new file, ele sobe aquele negócio para você escolher qual tipo de arquivo você quer, aquilo ali é uma modal porque ele trava a tela de trás. Muitas vezes faz sentido, muitas vezes não faz. E como você descobre isso? Bom, eu descobri basicamente testando o aplicativo. Falei, putz, abri uma modal aqui, mas era melhor abrir uma window, era melhor fazer isso. Então, foi testando na tentativa e erro, então... eu acho que vale mais, se vocês tiverem um designer, o designer provavelmente vai saber, se vocês não tiverem, vocês vão usar o aplicativo e vocês vão ter o feeling, né, de sentir se vale a pena ou não o que usar. E aqui só para mostrar para vocês como a gente abre uma window, porque eu achava que era um modifier, mas na verdade é uma variável de ambiente, que a gente faz um open window, e no nosso app lá a gente passa o ID,
e aí ele consegue abrir a tela, tá? Então, é bem legalzinho, a gente não fica preso a modifier, alguma coisa assim. E aí, nesse caso, por exemplo, se eu clicar no botão e minha Help View não estiver aberta, ele vai abrir a Help View, e se a Help View estiver atrás de tudo, eu clicar, ele vai trazer essa Help View para frente. Então, o Swift UI faz isso automático para a gente não precisa se preocupar. E uma coisa que eu não sabia, eu acho que a usabilidade do Mac é tão boa que a gente nem percebe isso, mas se você pegar uma tela, você redimensionar e colocar num canto e fechar, quando você abrir aquela tela, ela vai abrir do mesmo jeito que você fechou. Eu não sabia disso até encontrar essa informação, né? Nunca tinha prestado atenção nisso. E eu achei incrível. Se vocês quiserem desabilitar por padrão, por padrão ela vem habilitada, mas dá para desabilitar com modifier. Mas não sei em que caso vocês fariam isso, talvez ali aquela tela de About, ou talvez na tela de Settings, talvez faça sentido. Vamos falar de tamanho de telas, porque diferente do iOS, que a gente tem algumas telas diferentes, mas todo mundo segue um padrãozinho, né? No macOS a gente pode ter um usuário que tem um monitor ultra-wide para ver código em Java, desse tamanhozão assim, para ver React Native, o código é grande assim também. E a gente pode ter também um usuário com a telinha pequena, né? Pô, que aí é sacanagem. E aí a gente chega um dilema, né? Tipo, putz, a gente trava o size, a gente deixa o size livre, e aí depende muito da sua aplicação. Por exemplo, a aplicação de settings da Apple, ela não deixa você aumentar a largura. A largura é chumbada naquela largura, você não consegue nem aumentar nem diminuir. Tem apps, por exemplo, o App Music, que deixa você regular do jeito que você quer. E aqui era um appzinho que eu estou desenvolvendo, né? Eu peguei esse vídeo do Instagram lá, se quiser me seguir, segue lá, é Dev Faganella, a gente está com a meta de bater 1000 seguidores. Aqui eu estava usando que o app se redimensiona de acordo com o tamanho, né? Então, eu usei um outro componente que eu vou falar mais para frente, que ele faz essa quebra, né, para ser H-Stack em vez de V-Stack. E, cara, eu acho que isso é bem interessante, mas você tem que sempre pensar que você pode ter o design para uma tela grande e uma tela pequena. E como eu era desenvolvedor solo, sou desenvolvedor solo nesse aplicativo, eu resolvi travar o size, e aí eu travei o size dessa maneira assim. Então, se o usuário abrir muito a tela, eu centralizo as coisas como se fosse uma página web gigantesca, e se o usuário diminuir a tela, eu coloco delimito o tamanho mínimo que ele pode dimensionar. Para mim, essa segunda opção funcionou melhor, porque eu não preciso ficar pensando em tamanhos de tela, né, diferentes. Então, eu estava desenvolvendo um componente que, quando dava um resize muito pequeno, o componente quebrava. Falei, não vou ficar pensando nisso, eu vou travar, que é vida que segue, tá bom assim. E aí, naquele exemplo lá que ele quebra de VStack para HStack, eu usei esse View That Fits, não sei se vocês conhecem. É um componente que também está disponível para iOS, então o próprio SwiftUI vai tentar colocar a tela. Então, se ele perceber, tipo, dá para eu colocar uma HStack, ele vai colocar uma HStack. Nesse caso, não dá para colocar uma HStack, eu vou colocar uma VStack. Mas você pode, por exemplo, ter duas HStacks, uma com 4 textos e outra com 3. Outra com 2, outra com 1. Então, ele automaticamente faz isso. Não precisa fazer nenhum jogo para ficar, coloca uma label maior, uma label menor, sabe? Então, você consegue colocar qualquer componente que você quiser, ele automaticamente já calcula isso. E foi aquele que eu usei. Então, ele faz de uma maneira bem legalzinha. Talvez dá para fazer uma animação. Pergunta? E é hierárquico? Tipo, primeiro, segundo, terceiro? Não. O que ele achar que ele vai colocar lá, ele escolhe. Então, não tem uma coisa hierárquica. Exato. Eu pesquisei, mas eu não vi se tinha alguma coisa ali para você focar. Tipo, delimitar um tamanho. Tipo, esse tamanho você coloca esse outro você coloca esse. Eu não encontrei nada, então eu acho que automaticamente ele faz esse resize aí para você. Ele escolhe a melhor. Nesse caso aqui é muito bom também para acessibilidade. Se vocês tiverem tipo, um texto muito grande, aí vocês têm um texto muito pequeno, aí você tem um outro texto menor, você coloca a View That Fit, que ele vai saber trabalhar com isso. Acho que é bem legal, tá? E aí aqui são duas talks da Apple que eu recomendo que vocês assistam, se vocês estiverem trabalhando com macOS, que é suportando múltiplas views de 20 minutos, que é bem legalzinho. Ele explica todo o passo de múltiplas telas, né, de múltiplas Windows. E esse Taylor macOS Windows with SwiftUI, não sei se está defasado, porque a gente saiu agora o macOS 26, mas esse cara aqui me ajudou muito a configurar telas, né? Porque quando a gente dá um start num projeto macOS, vem aquela tela padrão do macOS feia, e aí que ele me ensinou a deixar bonitinho e tal, então foi bem legal essa talk aqui. E aí uma é de 20 minutos, a outra é de 10, então é bem rapidinho, em 30 minutos você pegou ali o básico de telas, né? Aí vamos falar de Keyboard Shortcuts, que é bem tranquilo, para Mac, é bem fácil de utilizar, né? E eu descobri que eu esqueci de colocar esse cara quando eu estava na minha aplicação, fui apertar Command S e ele não salvou. E é bem tranquilinho, é um modifier, você passa a string que você quer, você pode passar alguns modifiers, então tipo um Command, um Shift, só um Command, ou você pode ter, por exemplo, dois com o mesmo, só que diferenciando, tipo um é Command, outro é Command Shift. Pesquisei para ver se tinha alguma relação, tipo, é melhor usar Command, quando é melhor usar Shift ou Control.
A gente tem o option aqui também, não encontrei nada, então eu acho que vai muito do critério do aplicativo de vocês, saber se é melhor colocar command, se é melhor colocar o shift, o control, não tem uma guideline, uma regra específica, né? Mas eu acho que como a gente é usuário de macOS, a gente acaba pegando, tipo, Command S vai salvar, Command Shift S dá um save all, então depende muito ali da sua aplicação. E aí esse cara aqui que me deu a maior dor de cabeça. Puta que pariu, esse cara aqui foi um inferno. Cara, o meu app era roxo. Então eu falei, vou mudar o toggle para roxo. Aí fui lá, meti um tint color, purple, ficou azul. Aí eu falei, porra. Pô, eu buildei para iOS e ficou roxo. Vai no macOS não fica roxo? Aí eu falei, beleza, então eu vou botar foreground style color.purple. Aí o texto ficou roxo e o toggle ficou azul. Aí eu falei, misericórdia, o que está acontecendo aqui, né? Aí eu descobri que no iOS o usuário pode customizar, né? Então, ó, é bloqueado, né? Então o usuário escolhe a cor que ele quer. Já tinha visto apps que não seguiam muito isso, mas aí eu pesquisei, o pessoal falou, no macOS é comum o usuário poder escolher a cor, não se pega com isso. Falei, tá bom, vou ficar assim. Eu sempre usei azul, então o azul estava bonitinho. E falei, vida que segue, não vou perder tempo, preciso entregar a primeira versão, então bora pra frente. Aí até que um dia fui lá e fui colocar o ícone no app, né? Aí eu vi lá, Accent Color. Aí eu falei, que diacho é isso? Aí eu fui lá, mudei a cor e todos os meus toggles mudaram, ó. Aí eu só botei o exemplo para vocês verem, ó, que tá em multicolor e o toggle ficou verde. E aí isso é uma coisa bem diferente no macOS, que no iOS você consegue colocar cada toggle, cada coisinha de uma cor específica. No macOS não, no macOS vai seguir tudo uma accent color única, né? Então eu mudei esse cara, tipo, botão também mudou de azul, foi para verde, então tem que ficar bem ligado com isso, tem que saber a cor que você vai querer usar, né? Então, achei bem legal, mas é bem diferente ao mesmo tempo, porque eu achei que a gente tinha uma certa liberdade de design no macOS, que a gente acaba não tendo, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá. E aí vamos para o último tópico, que é a distribuição de app, que esse aqui eu fiz essa aplicação para macOS, porque era uma aplicação, eu desenvolvi uma aplicação que era focada para uma pessoa específica, né, que ela tinha um problema específico. Eu falei, vou desenvolver uma aplicação macOS, que ao invés de você perder, tipo, 40 minutos no dia, a aplicação resolve isso para você. E aí foi por isso que eu escolhi para macOS, não para iPadOS, né? Porque eu não queria lançar na loja da Apple tudo, e aí eu pesquisei e vi que dava para fazer do jeito que eu queria. Então, mas para macOS a gente tem a App Store normal, Test Flight, a gente manda o app para a Apple revisa, a gente tem o Test Flight para colocar nossos usuários de teste. Tem tudo que o iOS e o iPadOS tem, tá? Não tem nada diferente. Aí a gente tem lojas externas, né? Que está sendo muito comum agora no iOS, ali por conta da União Europeia, mas acho que não é o forte, né? Todo mundo ainda baixa bastante pela App Store. Mas no macOS é muito comum, eu descobri isso. Por exemplo, a gente tem esse Set App, que é você paga uma mensalidade, você pode baixar vários aplicativos de terceiros, né? Não necessariamente pela App Store. Então, é bem legal. Eu nunca usei um desse, eu não sou um usuário, mas eu vi que tem muitos aplicativos ali, muito mais de produtividade, que provavelmente a Apple barraria por utilizar APIs privadas, né? Eu acho que o pessoal coloca nisso quando a Apple rejeita. Eu acho que provavelmente deve ser tipo, vou lançar na loja da Apple, se a Apple reprovar, vou colocar na loja de terceiro, porque aí você também faz um dinheiro, né? Porque esse app aí, toda vez que alguém baixa, você ganha uma porcentagem, porque é assinatura. Eu não fui muito a fundo para saber como que era, porque não era meu foco, tá? E a gente pode fazer distribuição própria. Você pode pegar o seu .app, mandar para a pessoa por e-mail, ela pega e roda lá e vai. E aí, nesse caso, você tem algumas coisas. Tipo, como que você vai atualizar seu app para a pessoa? Você vai mandar sempre por e-mail? Você vai ter uma página web que a pessoa pode ficar baixando ou não? E aí foi que eu descobri, e é o que eu estou usando, né? Esse Sparkle, que ele é uma framework que ele te ajuda a fazer essa parte de atualização de apps externos, né? Que não estão em nenhuma loja. Foi o Maurício que me salvou dessa, porque ele que me passou, quando eu estava reclamando disso no Instagram, ele me passou isso, e é bem legal. É uma package que você coloca, faz como mágica. Não olhei a fundo para ver como resolvia meu problema, vida que segue, tá certo. Não vou abrir PR, ninguém vai rejeitar, porque o app é meu. Então, vai fundo. E só que, tanto lançando para aplicação para terceiro, né, ou para uma loja de terceiro ou distribuição própria, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de Notarizing macOS App, que é basicamente você mandar o seu app para a Apple, ela falar, tipo, você é um desenvolvedor certificado, então o seu app não é malicioso, não tem nenhum problema, né? E aí a gente tem aquela padrão lá que você consegue dar um open num aplicativo da internet, você coloca aquele app Store e desenvolvedores identificados, né? Isso é bem tranquilo, você tem que ter uma conta da Apple para poder fazer isso. Bom, eu acredito que tem que ter, tá? Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que tem que ter. E a Apple libera para você e é bem tranquilo.
Se você não fizer isso, a gente acaba caindo naquele caso ali que, tipo, putz, ou a gente não conseguiu identificar o desenvolvedor, tipo, vai querer abrir mesmo assim? A Apple bota aquele medo na pessoa. No meu caso, eu segui assim mesmo, porque era para uma pessoa só, ela confiava em mim, então Open Way e vida que segue, tá? E era isso a apresentação. Era tipo os pontos que eu passei aqui para fazer um app para macOS, espero que vocês tenham gostado e é isso. Qualquer dúvida aí...